Às vezes a gente escuta, talvez você já ouviu, ou talvez você já até falou em reuniões de família, ou até mesmo em reuniões de igreja, encerramento de trabalho no fim de ano, geralmente acontece isso. A gente chega e as famílias vão se aproximando, é dia de refeição, de encontro, de comunhão, e às vezes as famílias chegam já famintas, esperando que o prato vai ser servido, e a coisa delonga um pouquinho, até que alguém toma a iniciativa de falar: finalmente vamos chamar o pastor para orar, ou não necessariamente o pastor, e alguém faz uma brincadeirinha, né? Mas antes vamos meditar no Salmo 119. Quem já ouviu esse tipo de coisa? Muita gente já ouviu, né? Pelo amor de Deus, eu estou querendo aquela oração rápida, né? Senhor, agradecemos a refeição, muito obrigado, amém, vamos comer, né? Mas hoje não é brincadeira não, hoje é o Salmo 119 mesmo. A refeição da manhã, né, é o Salmo 119, não ele todo, mas o versículo de número 26, Estou lendo uma literatura do Príncipe dos Pregadores, e à medida que eu vou lendo, me dá vontade de melhorar os sermões dele, mas eu não tenho competência, então surge um insight para eu repartir com vocês alguma coisa daquilo que eu li à luz da Bíblia. E com essa mensagem dessa manhã, não é diferente. Estou dando aí o crédito. O texto diz assim: assentado como vocês estão, me acompanhe na leitura do texto, um único versículo que diz assim: eu te expus os meus caminhos, e tu me valeste. Ensina-me os teus decretos. Você pode repetir comigo o texto de um modo vigoroso? Eu te expus os meus caminhos, e tu me valeste. Ensina-me os teus decretos. Senhor Deus, essa é também a nossa oração. Desvenda os nossos olhos para que tenhamos condição de contemplar as maravilhas da tua lei. Faz isso por amor do teu próprio nome, para a glória do Senhor Jesus, aquele por meio de quem nós recebemos vida e fomos reconciliados, que está exaltado à direita do Senhor nosso Deus. Nesse nome que está acima de todo nome, nós te pedimos que o Senhor ministre ao nosso coração, que o Senhor promova a edificação da noiva do Senhor Jesus, e que o teu Espírito, o Espírito da verdade, o Espírito da promessa, possa atuar no nosso coração, na nossa mente, de uma maneira muito especial nessa manhã, em o nome do Senhor Jesus. O Salmo 119, como você bem sabe, é o salmo mais longo de todo o saltério. Se por um lado nós temos o Salmo 117, que é o menor, por outro lado nós temos o 119, que é o mais longo. 176 versículos que magnificam a lei de Deus. São 176 versículos, todos eles com essa ênfase, magnificar a lei de Deus, colocar ela no topo e mostrar a sua grandeza, a sua singularidade da lei de Deus. E essa composição deste salmo, portanto, mostra o amor, o apego do salmista pela lei de Deus. Várias vezes ele fala que ama a lei de Deus, ele ora para que o coração dele se afeiçoe cada vez mais à lei de Deus. O Salmo 119 é um verdadeiro abecedário da lei de Deus. É um verdadeiro abecedário. Em cada versículo, nós vamos encontrar uma palavra para destacar, portanto, essa magnitude, essa beleza que é a palavra de Deus. No Salmo nós encontramos a palavra lei e outras palavras que são equivalentes à palavra lei, do tipo preceito, decreto, mandamento, caminho, estatuto, juízo e palavra. São pelo menos 8 conceitos, e todos eles intercalando nos 176 versículos para dar destaque, portanto, a essa grandeza e o quão o povo de Deus precisa apreciar a palavra de Deus. Escutem o que um estudioso deste salmo disse. Ele diz assim: o salmo é dividido em 22 sessões, uma para cada letra do alfabeto hebraico. Nas 22 sessões, né, cada sessão visa mostrar uma letra do alfabeto hebraico. Cada sessão é composta de 8 versículos,
diz o estudioso. E cada versículo no hebraico começa com uma palavra cuja primeira letra é do cabeçalho da divisão, uma letra do alfabeto. Aleph, Bet, Gimel. E aí, se você quiser saber todo o alfabeto hebraico, você pergunta ao pastor Robson, que ele tem maestria. A minha capacidade fica só nessas 3 palavras. Tá certo? Mas, irmãos, o Salmo também, além de enaltecer a palavra de Deus, ele também, à medida que o salmista vai falando da lei de Deus com deleite, ele está recheado de afirmação. Às vezes o salmista fala alguma coisa e faz uma afirmação logo na sequência, e às vezes uma reflexão. Ele faz uma reflexão sobre aquilo que ele compreende da lei de Deus, e também conclusões. Há momentos que ele fala, por exemplo, que quem conhece a lei de Deus é mais maduro do que o ancião. Ele está fazendo conclusão a partir daquilo que ele percebe. E também no Salmo, diversas vezes, em vários versículos, você encontra também oração. Então ele está recheado de afirmação, reflexão e conclusão e oração. A gente podia até pregar o Salmo considerando essas 4 coisas, né? E aqui no versículo 26 que nós lemos é uma oração. É uma oração por meio da qual nós podemos aprender lições valiosas, preciosas para a nossa vida. O que nós podemos aprender com a oração do salmista? Em primeiro lugar, a primeira lição, que o salmista conta tudo a Deus. Essa é a primeira lição que nós podemos aprender do Salmo. Eu te expus os meus caminhos, diz o texto aqui. E a palavra hebraica aqui para caminho é derek. Derek, que pode significar caminho batido ou caminho gasto. Não sei se você, visitando sítio, indo na zona rural, fazenda, sei lá, alguma coisa do tipo, tem aqueles caminhos onde o gado passa, aquela trilhazinha, chão batido. De tanto passar ali o dia todo, né, de quando em quando, etc e tal. Então é um caminho batido ou caminho gasto, que vai percorrendo e fazendo com que aquilo fique sólido. Pode significar também uma jornada. Pode significar jornada. Pode se referir a ações ou a comportamentos do tipo, se você ler o Salmo de número 1, no versículo de número 6, diz assim: pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Aqui ele não está falando de chão batido, ele está falando de ações e de comportamento que é percebido na vida do justo e na vida do ímpio, que é completamente diferente, completamente distinto. Ainda nós podemos ver que quando se fala de caminho, Deus puniu a humanidade conforme o registro do capítulo 6 do Gênesis, porque o homem havia corrompido o seu caminho. Então, veja só a dimensão do conceito para caminho, ou do conceito caminho, da palavra caminho, em que ela tem vários aspectos. E Israel, quando recebeu a lei de Deus, conforme Deuteronômio, Deus fala com o povo e adverte o povo para que o povo não se desvie do caminho. Então, amplia-se a isso. E a palavra caminho pode significar, além disso, um modo de vida e também a costume. Em muitas situações, a palavra ela tem um sentido metafórico de vida pecaminosa. Vida pecaminosa. Às vezes você está lendo a escritura do Antigo Testamento e como a palavra, o conceito caminho é encontrado de modo mais abundante no Antigo Testamento, você tem que olhar o contexto para entender o que é de fato que ele está falando, né? Caminho pode, então, ser uma metáfora daquilo que a gente faz, pensa e fala. Por isso, em muitos casos, encontramos esse contraste na literatura do Antigo Testamento de modo mais especial, entre o caminho de pecado e o caminho da obediência, entre o caminho da morte e o caminho da vida. Quando a gente percebe, então, essa riqueza, e a gente se volta para o Salmo, e o salmista então fala assim: eu te expus os meus caminhos, portanto, trata-se de uma confissão. Por isso, ele expõe os seus caminhos, porque ele está diante de Deus, ele é um homem que está sendo lido pela palavra de Deus, pela lei de Deus, e diante disso ele avalia. Ele adota um critério e fala assim: gente, os caminhos pelos quais eu tenho percorrido, na forma de fazer, de praticar, de pensar, de falar, são caminhos que precisam ser levados diante de Deus de uma vida que está prejudicada pelo pecado. São esses os caminhos. O salmista se encontra perante Deus, do Deus que tudo sabe, do Deus que tudo conhece. Ele não está diante de pessoas da mesma estatura que ele.
Ele está diante de Deus e diante de Deus ele é movido de um modo corajoso, porque tem que ter coragem para chegar diante do Deus que é santo, que tudo sabe, e depois verbalizar para ele, falar: Deus, eu quero falar sobre os meus caminhos. Não são caminhos louváveis, são caminhos pelos quais os meus pés têm trilhado, são caminhos que têm a ver com o que eu tenho pensado, com o que eu tenho falado, com o que eu tenho feito. São os meus caminhos, e ele não expõe alguns ou um caminho, ele expõe os caminhos. Então são vários caminhos. Este homem está perante Deus, e ele não pode ocultar nada de Deus, nem tem como fazê-lo. Quais são os nossos caminhos que nós precisamos expor perante o Senhor, nosso Deus, aqui nessa manhã? Já que a gente pode aprender com a palavra de Deus, com a experiência do salmista, com a oração do salmista, quais são os meus caminhos que eu preciso expor diante de Deus? Quais são os seus caminhos que você tem andado, que você tem pensado, que você tem feito nessa dimensão do conceito caminho para uma vida pecaminosa, uma vida que tem sido marcada aqui, ali e acolá por desobediências, por falta de temor? Quais são os caminhos? O que eu tenho pensado, o que eu tenho praticado, o que eu tenho deixado de fazer? Nós precisamos parar num determinado momento e nos voltarmos para Deus para expor e colocar diante de Deus os nossos caminhos, os nossos caminhos. Os meus caminhos, os nossos caminhos são caminhos maus, caminhos perversos, caminhos errantes, caminhos desviantes, caminhos frios, caminhos de indiferenças, minhas maneiras orgulhosas de ser, o caminho de minhas palavras pecaminosas, meus pensamentos impuros, minha indignação mundana, minha memória poluída, são os meus caminhos. E eu preciso colocar os meus caminhos diante de Deus numa forma de uma oração de contrição. Às vezes as pessoas não precisam necessariamente saber quais são os seus caminhos. E talvez você nem tenha coragem, muito embora isso é bíblico fazê-lo, é importante fazê-lo, você ganha mais força, você ganha uma capacitação espiritual de maturidade para romper com determinados pecados, mas aqui o texto está falando sobre a gente colocar os caminhos, os nossos caminhos, na presença de Deus. Quem é que faz isso? É alguém que está lendo a palavra de Deus e alguém que é lido pela palavra de Deus. Aquele que lê a palavra de Deus, ele acaba sendo lido pela palavra de Deus. E uma vez que a palavra de Deus o lê, uma vez que a palavra de Deus projeta luz no porão do seu coração, da sua alma obscura, corrompida, pecaminosa, ele então é como que inquietado, ele é confrontado pela palavra e com isso a pessoa começa a entender, por conta da luz da palavra, que os caminhos que estão sendo trilhados são caminhos que precisam ser colocados diante de Deus em oração. Daí chega um momento que não dá mais para ficar calado, que não dá mais para ficar mobilizado, que não dá mais para assumir aquela rota que foi assumida por Adão, de se esconder de Deus, de tentar se cobrir com as suas próprias vestimentas, com folhas de figueiras, porque folhas de figueiras não conseguem cobrir a nossa nudez diante daquele que tudo vê, que tudo sabe, que tudo conhece. Daí, a gente começa a fazer um movimento em direção a ele, com o coração cheio de temor. Coração cheio de temor. Mas não pode ser tomado o caminho do subterfúgio. Tem que tomar uma rota que nos leva à presença de Deus para colocar diante dele os nossos caminhos. Quais são os seus caminhos que você precisa colocar diante de Deus? São os caminhos que têm tido como marcas aquilo que você fala? A verbalização de coisas que você não devia verbalizar? Às vezes de palavras que são condenadas pela palavra de Deus, às vezes pela forma como você usa a sua língua. Quais são os caminhos? Quais são os caminhos? São aquelas coisas que os seus olhos têm sido atraídos para ver e você tem ficado como que meio que capturado, seduzido, em êxtase, enfeitiçado por coisas que você vê, e a sua alma lá dentro tem um apetite de ver mais, de querer ver mais, de querer ver outra vez. Quais são os seus caminhos? São as suas obras? São as práticas das coisas que você realiza? Às vezes às escondidas, debaixo das trevas, sem que as pessoas saibam, sem que as pessoas vejam. Quais são os seus caminhos?
Quais são os seus caminhos? São aqueles caminhos que são marcados pela omissão de deveres cristãos que você sabe, que a Bíblia já notificou, que você já foi instruído, que você já foi esclarecido sobre coisas que você precisa praticar, que você não pode delegar, que é dever seu, de um modo pessoal, particular, individual. Quais são os teus caminhos? Quais são os nossos caminhos nessa manhã que nós precisamos expor na presença de Deus, na forma de oração, de uma oração sincera, de uma oração de quebrantamento, de uma oração de contrição, onde não se dá para ocultar nada e que é uma bênção assim proceder. Quais são os nossos caminhos? Imagine você, quando você, por alguma razão, apresenta algum sintoma que está te prejudicando, que está te gerando insônia, às vezes por conta de uma dor que persiste, às vezes por conta de um desconforto, um mal-estar. Não tem aquelas coisas que você acorda e está com aquele mal-estar e aquilo prejudica você, você não tem um bom rendimento, e aí você começa a avaliar a possibilidade: eu preciso de ir ao médico, eu preciso marcar uma consulta, eu preciso ir ao consultório. E aí você marca e você vai. E chega lá, o médico te recebe, a moça vem, a atendente abre a porta e te adentra, te introduz no consultório, você senta e o médico então faz uma ou outra pergunta e fica esperando você, na diligência de que você compartilhe com ele. Conte o que você está sentindo, conte o que está se passando, conte qual é o dia, é a hora do dia que dói mais, que dói menos, quando intensifica, quando é que você passa por esse desconforto. E o médico vai ouvindo você, e vai inquirindo você, e você vai descortinando. E de repente, em algumas situações, ele faz até perguntas que podem ser desconfortáveis. Você talvez não quisesse falar daquilo, de alguma coisa do passado que o médico quer investigar, quer entender o porquê que você está agindo assim. E ele então vai avançando. Daqui a pouco ele vem com aquela paletinha é terrível, né? Abre a boca. Vai, né? Que você quase faz vômito, não é verdade? E ele olha e de repente ele começa a mapear e começa a perceber e percebe que você não está legal. Agora, o médico faz isso e depois ele traz um diagnóstico do que você tem, do que você precisa receber para ser tratado. E ele então faz uma conclusão surpreendente. E quando ele traz o diagnóstico, ele não traz o diagnóstico porque ele é mau, porque ele é ruim. É porque ele quer tratar você. Ele quer cuidar de você. Ele quer fazer com que você possa ter boa saúde. Quando você vai a Deus e coloca diante de Deus os seus caminhos, por mais escrabosos que eles sejam, por mais tortuosos que eles sejam, por mais reprováveis que eles sejam, Deus, o médico, que tem a cura na pessoa do Senhor Jesus para nós, tem um antídoto para nos sarar, Ele nos escuta, Ele não nos reprove, Ele nos recebe, e Ele quer que você conte para Ele sobre os seus caminhos, sobre as questões que têm criado embaraço para você e das quais você tem você tem vergonha, você não se sente confortável, mas é preciso falar com ele e chegar-se até o médico para descortinar aquelas coisas que estão provocando um desconforto em você. Queridos, como nós podemos aprender com esse texto, com essa palavra, como nós precisamos diligentemente percorrer o caminho da vereda da justiça, o caminho eterno para nos achegarmos a Deus e contar para Deus sobre os nossos caminhos. Às vezes nós achamos que está tudo bem e não nos damos contas de que nós estamos andando em caminhos de trevas, caminhos esburacados, caminhos espinhosos, caminhos cheios de armadilhas, que está fazendo com que nos distanciemos de Deus. E agora Deus nessa manhã fala assim: olha, o meu servo expôs os caminhos dele na minha presença, coloque também os seus caminhos. Coloque os seus caminhos, exponha os seus caminhos, traga os seus caminhos e coloque-os diante da minha presença. Eu já sei quais são os caminhos que você tem trilhado, mas esse movimento de buscar auxílio para ser curado, restaurado, é preciso que parta de você. É você que tem que fazer esse movimento. Ou quem sabe, você não, porque aqui só tem pessoas boas nessa manhã, né, irmãos? Livre de acontecer algum delito contra a sociedade brasileira. Mas alguém que cometeu um delito, um crime, e precisa de um advogado, e chega no
lá no escritório do advogado. O advogado diz assim, escuta, e depois o advogado, né, com a perícia, com a sensibilidade que ele tem, ele diz, conta-me tudo. E você começa a contar, porque o advogado, para ser o seu advogado, ele precisa de saber dos detalhes. É aquela relação de confiabilidade entre o cliente e o advogado. Você tem que falar. Tem que falar o que foi feito, tem que falar o crime que foi praticado. Para que ele consiga orientar, para que ele consiga fazer as coisas, você precisa. O caso é difícil, as provas são contundentes, o advogado, porém, escuta com atenção, toma nota, e mesmo sabendo que as suas práticas, porque lá no coração dele, ele tem o senso de justiça, ele é um homem treinado, ele conhece a lei, ele conhece o código da lei civil, e tudo mais. E ele escuta, e ele sabe que tudo aquilo é repugnante, mas ele não faz nenhuma censura durante a sua explanação. Depois de ouvi-lo, ele tem condição de aconselhá-lo e apresentar um caminho. Deus quer que nós coloquemos os nossos caminhos diante dele. Por mais tenebrosos que eles sejam. Eu não sei quais são os seus caminhos. E às vezes não consigo nem discernir os meus próprios caminhos. Eu só sei que estou convencido pelo texto santo que nós precisamos colocar diante de Deus os nossos caminhos. Em segundo lugar, a segunda lição que nós aprendemos com a oração do salmista é que o salmista foi ouvido por Deus. Que coisa magnífica. O texto diz assim, e tu me valeste. Em várias versões é tu me respondeste, tu me ouviste. Tu me ouviste. Ele tem consciência, ele crê. O salmista, uma vez que ele fez esse movimento, chegou diante de Deus e colocou tudo diante de Deus, abriu o coração, expôs tudo, verbalizou diante de Deus, mesmo diante do constrangimento das práticas e de saber que Deus é santo e puro de olhos, há uma coisa no coração dele que ele sabe que aconteceu. Ele diz, e tu me valeste, tu me ouviste, tu me respondeste. Ele sabe que Deus o ouviu. Agora, o que o Senhor não ouviu do salmista? Nessa dimensão, nessa diligência, nesse movimento que ele foi até Deus para expor os seus caminhos perante Deus, ele não expôs perante Deus e Deus não ouviu dele canções de louvores. Não foi isso nesse momento que ele fez. Canções que pudessem magnificar os atributos de Deus, canções que pudessem trazer elementos de elogios dos eventos de Deus, das intervenções de Deus na história. Ele não ouviu, não foi isso que Deus ouviu sobre os grandiosos atributos, não mesmo, não foi isso. O que Deus ouviu do salmista? O ouvido santo daquele que é puro de olhos e santo, ele ouviu as mazelas do salmista. Foram as mazelas. Foi as coisas tenebrosas que nós não temos coragem, nem a diligência, nem nos sentimos confortáveis de falarmos uns com os outros. Foram essas coisas que ele chegou para Deus e colocou para Deus. Irmãos, eu penso que vocês concordam, ou hão de concordar comigo. Há coisas que nós não falamos com os outros porque nós temos vergonha. Nós pensamos como que ele vai reagir, o que vai pensar, ele vai me censurar. Embora a Bíblia recomende que nós procedamos assim, mas o salmista foi até Deus, e o que Deus ouviu sobre ele foram sobre os seus pecados ocultos, que foram verbalizados. Todos os caminhos foram expostos. E o que ele compreende? Ele fala assim, Deus me ouviu. Deus me ouviu. E como que o Senhor Deus escuta uma pessoa dessa? Que vai até ele para contar sobre os seus caminhos. O Senhor escuta com paciência. O Senhor é longânimo. O Senhor, ele se interessa, ele se inclina os ouvidos mesmo para ouvir aquelas coisas que são impuras, imundas, que depõem contra nós, que são declarações comprovadas de evidências robustas, que de fato nós violamos a lei de Deus, e mesmo assim Deus escuta. Ele não exercita num momento como esse, a sua ira, a sua punição, a sua disciplina. Ele escuta e o salmista fala, o Senhor me ouviu com graciosidade. No momento em que eu cheguei para ele e comecei a expor para ele, tudo aquilo era repugnante diante da santidade de Deus, e ele me ouviu.
Me ouviu porque Ele é gracioso, me ouviu porque Ele é um Pai bondoso, me ouviu porque Ele decidiu me amar, e a despeito das minhas falhas, Ele me escuta como um Pai amoroso que é. Ele me ouviu com empatia, Ele conhece a minha estrutura, Ele sabe das minhas vulnerabilidades, Ele me orienta para fazer uma coisa, tantas vezes eu faço outra, e Ele não desiste de me amar, mesmo com esse coração teimoso e arredio. Ele me ouviu, Ele me ouviu. Queridos, talvez eu não tenha paciência para te ouvir. Quarta-feira nós começamos a exposição do livro Pecados Intocáveis. E eu quando comecei o livro, até achava que esse era um tipo de pecado, outros eu até... Mas esse eu pensei que não. Mas aí, sendo lido e meditando, eu falei, gente, de quando em quando eu estou sendo apanhado por esse pecado de impaciência. E, irmãos, o que eu vou dizer aqui nessa manhã não é para que você fique receoso de ir na minha sala de estudo conversar, não. Mas tem dia que eu vou ouvir umas pessoas que eu já ouvi umas 3 vezes que me dão uma impaciência. Falo, pelo amor de Deus, de novo. 3ª vez, 4ª vez. Eu sei que é ruim, pastor, falar isso, né? Porque talvez pode bloquear, fechar umas portas, né? Carlos, que é conselheiro, isso pode acontecer, né, Carlos? Mas paciência, né? Paciência. Isso acontece comigo e talvez acontece com alguns de vocês. Esse espírito de impaciência, sabe? Só que Deus não. Mesmo com essas coisas horrendas que são expostas, Ele escuta com paciência. Você não precisa ter receio. Você não precisa ter receio de falar para Ele. E Ele não é indiferente, não. Ele não vira as costas. Ele não está com pressa, como que você falando e Ele olhando no relógio. Está demorando demais. Ele não é assim como nós. Já viu? Às vezes você está conversando com a pessoa e a pessoa... É uma falta de educação, tá? Uma dicasinha de gentileza aqui para você. É falta de educação. Você está conversando com a pessoa e a pessoa está... Tá. Não, Deus não faz isso, não. Deus não tem esse frenesi, não. Deus não é atropelado pela agenda dele, não. Entendeu? O tempo é dele, ontem, hoje, ou amanhã, tudo é dele. E Ele escuta com paciência. Ele vem e fala, pode falar. Pode falar. Eu não sei sobre o que você precisa falar. O que eu sei é que você pode se apegar a essa verdade. Ela é uma verdade eterna, ela é um princípio absoluto para mim, para você, para os nossos filhos, para a nossa família, para a igreja toda, para a igreja que está aqui, para a igreja que está online, para a igreja que está espalhada por esse mundo, por esse Brasil. Deus escuta. Deus escuta. Essa é a 3ª coisa que nós aprendemos aqui, que é tão preciosa. Você precisa assentar isso, porque às vezes você está receoso diante das decepções que você já teve com pessoas, que você queria falar com elas determinadas coisas, buscando um auxílio, talvez um conselho, uma orientação, e você se frustrou porque elas não conseguiram te ouvir, elas não tiveram paciência para te ouvir, elas não foram graciosas. Antes de você terminar a fala, de terminar de compartilhar, ela já veio querendo dar conselho para você, já veio intervindo na conversa para mostrar que é isso, para trazer conclusões. Já viu isso acontecer? Isso acontece muito nas relações conjugais, né? A mulher quer falar com o marido e ele já antecipa, já corta a conversa no meio, já diz, já sei o que é, já sabe nada, espera. Deus não é assim, Ele não corta a conversa no meio. Pode falar, termina, conclui. Vá até o fim. E a gente vai, nesse movimento que a gente vai se aproximando e falando, e Ele ouvindo, a gente começa a experimentar algo novo de restauração, do peso da culpa que vai sendo removido, daquelas mazelas que estavam entranhadas, arraigadas no nosso coração, que vai sendo desprendido, como aquela gordura que às vezes agarra na tubulação da cozinha por muito tempo de uso. De repente a graça de Deus vai removendo aquela crosta de coisa nojenta, de coisa impura. Só o fato de você falar e o fato de saber que Ele escuta, isso já vai trabalhando o nosso coração e libertando-nos das nossas feiuras, dos nossos pecados. Ele me ouviu, diz o salmista. Em 3º lugar, o que é que nós aprendemos com a oração do salmista? Que o salmista fez um pedido para Deus. O versículo diz assim, ensina-me os teus decretos. Ensina-me os teus decretos. Que coisa extraordinária.
Ele começa mostrando, falando, eu expus para Deus meus caminhos, Deus me ouviu. Agora, quando ele conclui a oração, ele fala, ensina-me os teus decretos. Nesse salmo, diversas vezes aparece esse pedido, essa súplica do salmista, pedindo a Deus para que ele aprenda, para que ele pratique, para que ele caminhe segundo os preceitos do Senhor Deus. Um pedido que contempla uma bênção do futuro. Que contemplam a bênção do futuro. É como se ele estivesse dizendo assim, Senhor, eu não quero errar mais. Eu não quero errar mais. Senhor, eu andei no caminho da desobediência, os meus caminhos são caminhos de desobediência, mas agora me ensina o caminho da obediência. Me ensina os teus decretos, porque os teus decretos me colocam no caminho, me ensina como proceder, como viver, como fazer, como falar, como reagir, como glorificar o teu nome. Senhor, eu andei na direção do caminho da morte, do caminho da sombra, mas agora me ensina a andar no caminho da vida, no caminho da luz. Senhor, os meus caminhos foram caminhos tortuosos, me ensina os teus decretos para que eu possa andar nos caminhos retos do Senhor. Eu preciso de um ensino que me leve a andar não nos meus caminhos, mas nos teus caminhos. Porque até agora eu tenho andado nos meus caminhos e os meus caminhos não são bons. Eu quero andar nos teus caminhos, mas para andar nos teus caminhos, eu preciso que o Senhor me ensine os teus decretos. Me ensine os teus decretos. Esse pedido, ele contempla duas facetas. Primeiro, a primeira faceta é a faceta da necessidade. A segunda faceta é a faceta do desejo. Quem faz um pedido desse está reconhecendo a necessidade. Senhor, eu tenho uma necessidade de aprender os teus decretos. Eu necessito aprender os teus decretos. Mas também há um desejo. Senhor, eu desejo aprender os teus decretos. Não é só porque eu necessito, não. Porque eu sou míope, não. Porque eu sou teimoso, não. Mas é porque há um desejo na minha alma de aprender os teus caminhos. Ensina-me os teus decretos. Eu suplico ao Senhor Deus. Duas facetas. Duas utilidades do aprendizado. A gente pode depreender também do princípio, duas utilidades. A primeira utilidade é que o ensino é útil para o suplicante. Quem está pedindo, ensina-me os teus caminhos, está percebendo a utilidade de aprender isso. Eu sou beneficiado quando eu aprendo os decretos de Deus, quando eu sou ensinado sobre os mandamentos de Deus, porque eu aprendo aquilo que Deus me ensina, eu consigo aplicar e a viver de acordo com aquilo que Deus está me ensinando, que eu estou aprendendo. Por isso eu suplico, ensina-me os teus decretos. Ensina-me os teus decretos. É útil para mim. Mas se é útil para mim, em segundo lugar, é útil para o outro também. Porque se eu aprendo, existe a possibilidade, com base naquilo que eu aprendi, de que eu também me torne um perito, alguém capacitado a ensinar a outro, a ensinar os meus filhos, a ensinar a minha esposa e vice-versa, ela me ensinando e assim a gente vai na comunhão da convivência da família da fé. Quando Deus te ensina para a utilidade sua, benefício seu, mas você também acaba ensinando o outro sobre os caminhos de Deus. É uma pista de mão dupla. É como aquele menino que está precisando de aula de reforço em física e a gente chama o doutor Rafael. Fala, Rafa, menino lá em casa está difícil, quanto é a hora da sua aula? Aí o Rafa, por generosidade para a família da fé, né, ao invés de cobrar R$250, cobra 200. Né, R$200 uma hora lá com o seu menino. Aí o Rafa começa a ensinar aquelas coisas que você passa assim e fala, o que é isso? Como é que risco para cá, puxa para cá, X, 2, um pontinho, não sei o que lá. E aí daqui a pouco o seu menino que não sabia nada de física, fala, aprendi com o doutor Rafael sobre física. E aí ele começa a ensinar para os colegas na escola, os colegas sabem que ele aprendeu, foi útil para ele, foi bom para ele, ele cresceu, ele se tornou especialista agora naquelas equações, naquelas multiplicações, ele resolve os problemas e os colegas que ficam sabendo que ele sabe começam a recorrer a ele, porque ele tem para dar. Quem aprende os decretos de Deus recorre a quem aprendeu. Talvez seja por isso porque você não é procurado. Que as pessoas falam, eu acho que ele não sabe nada, ela não sabe nada. Mas quando você aprende e quando você começa a praticar, as pessoas sabem que você tem para dar, porque você pediu para Deus, Deus te deu, Deus te treinou, Deus te ensinou, e agora você está apto para também ensinar. Eu expus todos os meus caminhos na presença de Deus, Deus me ouviu. Ensina-me, Senhor, os teus caminhos. Eu quero terminar.
Irmãos, nunca se esqueçam que o Senhor criou um canal para nos ouvir. Tem um canal livre, livre de ruídos. Ele, em toda e qualquer situação, esse canal está disponível, em boa sintonia. Esse canal é o Senhor Jesus. Esse canal é o grande sumo sacerdote, o próprio Filho de Deus. E por meio dele, Deus nos escuta sobre os nossos caminhos. Quando nós nos aproximamos e vamos nos achegando a ele, Deus já nos vê nele, no sumo sacerdote. E as coisas que serão ditas são coisas que não são agradáveis de serem ouvidas, especialmente por aquele que é santo, que é puríssimo, que é puro de olhos, que não pode contemplar a maldade, mas quando você faz o movimento, ele mesmo te forneceu um canal, o canal é o Senhor Jesus. Você pode contar para ele tudo. No Senhor Jesus, ele te escuta, ele te acolhe, ele te recebe, e ele tem compaixão e misericórdia por conta do Senhor Jesus. Não importa quais sejam as suas orações, qual o teor das suas orações, ele te escuta por conta desse canal. Em segundo lugar, o desejo do cristão para obedecer, preste atenção nisso, não é para ganhar salvação. Quando a gente pede ao Senhor, Senhor, me ensina os teus decretos, me ensina os teus mandamentos, me ensina os teus juízos, não é para obedecer para ganhar salvação, mas para honrar o Deus da nossa salvação. A salvação Deus já nos deu em Cristo. Quando a gente está pedindo assim, Senhor Deus, eu quero obedecer os teus mandamentos, eu quero cumprir os teus mandamentos, não é uma barganha, se eu obedeço Deus, então vai me dar. Não, eu quero fazer isso para honrar o Senhor, para viver de acordo com aquilo que a tua lei revela. A tua lei revela a tua vontade, a tua lei revela o teu caráter. Então eu quero viver assim, não para ganhar, porque o Senhor já me deu o que eu precisava, já me deu salvação, mas para te honrar. Nós precisamos desejar obedecer a Deus para honrar o Senhor Deus. Porque senão a gente cai na heresia perniciosa de salvação pelas obras. Ah, se eu faço, então Deus me dá. Não, não é assim. O desejo é para honrar o Senhor Deus e viver de acordo com a sua vontade. O desejo do cristão para obedecer tem relação com aquilo que o cristão já é, a sua identidade. Vós sois meus amigos, disse Jesus, se fazeis o que eu vos mando. Vocês são amigos se vocês fazem o que eu mando. Essa conexão de quem vocês já são levam vocês para obedecer os meus mandamentos. Daí a gente ora, porque a gente quer que essa conexão da identidade com a prática seja alguma coisa harmonioso, que traga glória para Deus e possa dar visibilidade ao reino de Deus. Ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. São muitas coisas que nós podemos aprender. E eu espero que nessa manhã de domingo, essas preciosas, valiosas lições da palavra de Deus encontrem um lugar muito especial no seu coração, para você andar na presença do Senhor Deus em novidade de vida. Eu quero convidar você a orar nesse momento. Assentado como vocês estão por enquanto. Quais são os teus caminhos que você precisa expor diante de Deus? Eu não sei quais são os teus caminhos. Você não sabe quais são os meus caminhos. Mas quais são os caminhos? O que você precisa confessar ao Senhor Deus nessa manhã? Você tem protelado. Você tem protelado e não é sábio, não é prudente protelar. E as consequências são inevitáveis. Coloque diante de Deus os seus caminhos. E esteja seguro e certo que Ele escuta. Ele te escuta. O canal está disponível a nós. O canal é o Senhor Jesus, é o mediador supremo, maravilhoso. Depois fala, Senhor, me ensina os teus mandamentos. Mas não só de cunho intelectual, que eles estejam arraigados na minha alma, para uma vivência prática. Deus, Deus bendito, Deus da nossa salvação. Os nossos caminhos, Senhor, são tantas vezes tenebrosos, tortuosos. E, Senhor, a verdade é que tantas vezes nossos caminhos são até mesmo malignos. E eles não trazem glória para o teu nome, Senhor, pelo contrário.
Eles são meios pelos quais nós desonramos o Senhor e entristecemos o teu Espírito e manchamos a glória e a honra do Senhor Jesus. Nos perdoe nessa manhã, Pai. Nos lave, nos purifique. Nós sabemos que os teus ouvidos estão inclinados para a súplica da igreja nessa manhã. Te pedimos que o Senhor Deus nos dê um coração seguro, um coração sereno, um coração confiante para que ele trilhe esse caminho de estar na tua presença, mesmo diante do constrangimento que a tua santidade faz com que nos sintamos desconfortáveis. Entretanto, Senhor, nos ajude para que não trilhemos o caminho dos nossos primeiros pais, o caminho da fuga, do esconderijo, da culpa. Que o caminho a ser trilhado por nós seja o caminho que é colocado diante de nós de um modo sólido pelo o último Adão, Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque em Jesus nós não recebemos o espírito de medo, de vergonha, recebemos o espírito que clama, Abba, Pai. Esse é o espírito que agora está presente em nós. E Senhor, por favor, em o nome do Senhor Jesus, nos ensine os teus mandamentos, porque ao nos ensinar, nós somos enriquecidos, agraciados, e pessoas que convivem conosco, que nós convivemos com elas, também serão agraciadas, porque nós teremos o que dizer a elas, nós teremos sobre o que contar, o que orientar, nós teremos boas instruções para que elas possam ouvir a partir dos nossos lábios os mandamentos do Senhor nosso Deus. Oramos em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.